Boa noite, igreja. Vamos beijar os pés de Jesus hoje? Essa é uma das definições de adoração. Beijar os pés. Beijar os pés. Imagina aquele pezinho furado dele, que maravilha que deve ser. Dar um beijinho. Na hora que a gente encontrar ele, né? Como vai ser? Todo mundo que é controlado vai perder o controle. Toda polidez vai embora. Toda etiqueta se vai. Porque Jesus é irresistível. E sentir a presença dele, ouvir a voz dele, vê-lo, é o que atrai o nosso coração. Faz a gente deixar todas as outras coisas que estão tomando a nossa atenção e faz a gente correr. Faz a gente se colocar de joelhos, se prostrar e poder dizer, se eu só beijar o pé dele, já estou satisfeito. Ele é lindo. Que bom que você veio para beijar os pés de Jesus juntos nessa noite. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, verso 4. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, 4:4. Gálatas 4:4. E a gente vai fazer a nossa meditação dessa noite, partindo de Gálatas 4:4. Seguindo a nossa série chamada Leve. Gálatas 4:4. Na NVT diz assim para nós: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Até aí. Amém? Nós vamos falar hoje sobre Jesus e a gestão de tempo. E como eu disse lá, o nosso texto base hoje é Gálatas 4:4. E nós vamos falar disso porque isso é a causa da sobrecarga de muita gente. E porque muita gente tem uma vida sobrecarregada e uma vida que é insustentável. Tenho pensado em algo muito interessante. É que o conteúdo que nós temos trazido nessa série de pregações sobre leveza, sobre uma caminhada cristã leve, interessantemente, é o conteúdo da mensagem para o nosso contexto de cidade grande. Na nossa vida na capital, quem aqui não é da capital, levanta a mão. Quem vem de cidade menor? Bastante, um pouquinho de gente. Gente que vem lá de cidade menor, o ritmo de vida é outro e a maneira como as coisas acontecem é numa outra velocidade. E a gente entende que uma boa parte das doenças do nosso tempo, principalmente mentais, psicológicas, tem a ver com um peso muito grande sobre os ombros. E o que a gente vai tratar hoje, eu queria muito que você abrisse o seu coração, que você se permitisse ser ministrado, porque se a gente conseguir lidar com o tempo de uma maneira santa, de uma maneira sábia, a gente vai tirar 50% daquilo que está nos esmagando, do peso do cotidiano, da ansiedade, da inquietação, da agitação. E quando a gente olha esse texto que a gente lê e diz para nós que no tempo certo Deus enviou Jesus,
que nasceu sob a lei para nos resgatar da lei, para nos adotar, a gente encontra em Jesus, em primeiro lugar, essa afirmação de que Jesus nunca perde o timing. Jesus nunca perde o timing. Jesus tem o discernimento exato de quando é a hora dele entrar em ação. Você já experimentou isso na sua vida? Que Jesus veio com uma intervenção, e quando ele veio com a intervenção, você falou assim, na hora. Foi na hora exata. Foi no momento que eu estava precisando, não dava para aguentar mais nem um milésimo de segundo. Ele veio e não me deixou cair. A versão revista e atualizada coloca em outras palavras, ela diz assim, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Na plenitude dos tempos. Para a gente entender que Jesus não perde o timing, a gente tem que compreender essa plenitude dos tempos. E essa expressão plenitude dos tempos significa que era o melhor momento da história para Jesus vir. Da história da humanidade, era o momento perfeito, era o momento mais pleno para Jesus deixar a sua glória, assumir a forma humana, se encarnar, andar no meio do povo, pisar nessa terra que a gente está, suar aqui. Plenitude se equipara ao significado de completude, de ser completo. Então, a plenitude dos tempos é quando o tempo que precisava anteceder a vinda de Jesus ficou completo. Deus preparou o povo para a vinda de Jesus. E a gente sabe que Deus preparou o povo porque o Antigo Testamento está cheio de profecias sobre a vinda de Jesus. Então, Deus estava preparando o coração. Jesus não veio de maneira abrupta, Jesus não veio subitamente, como se a gente não tivesse capacidade nenhuma de discernir que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Mas teve uma preparação de Deus para a vinda de Jesus. E a gente entender qual é a plenitude do tempo, qual é o momento completo para a nossa vida, qual é o momento exato. A gente entender o que é não perder o timing do que Deus está fazendo na nossa vida, tem a ver com nós termos o discernimento de que antes de Deus fazer uma coisa muito especial, Ele nos prepara para essa coisa. E antes de Jesus ser enviado, Deus preparou o homem. Então você pega todo o Antigo Testamento, mais de 1.500 anos de história, em que todo livro que você pegar ali, você vai ter uma menção acerca da vinda de Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Foi feita toda uma preparação para que Jesus viesse. E tudo que Deus tem para fazer de especial na nossa vida, primeiro Deus nos prepara, e Deus prepara o ambiente para a gente poder entrar naquilo que Ele preparou para nós. Jesus veio da eternidade. A gente sabe disso. Ele veio na plenitude dos tempos. Então, no tempo perfeito, no tempo cumprido, Jesus veio, Ele nasceu debaixo da lei, Ele nasceu de uma mulher, como um humano, e Ele veio e viveu perfeitamente cumprindo a lei. Ele levou sobre si toda a nossa dor, Ele levou sobre si todo o nosso pecado. Jesus levou sobre si toda a nossa transgressão, todo o erro que nós cometemos, todo vacilo ao longo da nossa vida, tudo que a gente cometeu que não devia ter cometido, todo o abuso da nossa história, tudo que nos abusaram, tudo que nos violentaram, tudo que nos agrediram e tudo que nós agredimos outras pessoas, violentamos outras pessoas, todos os crimes que cometeram contra nós e que nós cometemos contra as pessoas, todo pecado contra Deus e toda agressão contra os homens, Jesus levou sobre si na cruz e Ele voluntariamente se entregou para ser crucificado, na plenitude dos tempos, no momento exato, perfeito, para poder levar sobre si as acusações que eram contra nós. E para que nós pudéssemos viver uma vida leve, em que sobre nossos ombros não pesa a acusação de crime cometido, de pecado cometido, em que nós não vivemos com remorso, pensando que nós estragamos nossa vida, que não tem jeito nenhum de consertar, porque o que a gente fez foi muito ruim.
Foi tão estragado que não dá para consertar. O nome disso é redenção. Redenção é a compra, é quando Deus nos resgata. A sua vida, ela estava estragada. A sua vida estava sem solução. A sua vida estava sem conserto. O seu casamento estava sem saída. O seu coração estava tão amassado que não dava nem para passar no ferro de passar roupa em cima dele, ele não ia ficar arrumadinho de novo. Estava tudo estragado. Mas Ele me comprou e te comprou. Ele nos redimiu, Ele nos resgatou. E Ele pegou e levou sobre si tudo aquilo que estava estragado na nossa vida. E Ele levou sobre si nós mesmos. E quando Ele foi para a cruz, Ele fez algo sobrenatural na cruz. E não foi que Ele suportou a mão furada e o pé furado. Não é essa a parte sobrenatural. A parte sobrenatural do que aconteceu na cruz é que quando Cristo foi crucificado, Ele me levou junto com Ele, e Ele te levou junto com Ele para a cruz. E as Escrituras vão dizer que o batismo cristão é o símbolo de que nós morremos junto com Jesus na cruz, espiritualmente falando, e que nós renascemos para uma nova vida. Então Jesus levou tudo que estava estragado na nossa vida, na cruz. E quando Ele foi crucificado, Ele levou o nosso estrago, e Ele nos levou. E da mesma maneira que Ele ressuscitou 3 dias depois, nós nascemos de novo, do Espírito Santo, para uma vida nova, lavados do pecado, lavados da condenação, lavados da injustiça, lavados da acusação. E hoje nós estamos sendo discipulados por Jesus. Primeiro Ele nos mata, depois Ele nos discipula. Essa é a ordem. Primeiro Ele mata você, depois Ele te discipula. Não tem gente que não conseguiu ainda ser discipulado, em algumas áreas da vida, não conseguiu aprender ainda o que Jesus tem para ensinar, porque não morreu naquela área ainda. De fato, espiritualmente, se Cristo é o teu Senhor, você já morreu com Ele espiritualmente. Você já morreu, você nasceu de novo, você é outra pessoa. E você sabe disso no seu coração, você não tem dúvida. Mas há áreas da sua vida que precisam morrer para Ele te discipular antes. Então a ordem é, Ele mata você, depois Ele te discipula. Tá? Ele te mata, Ele te ressuscita, aí você fica novinho, bebezinho, e aí Ele te discipula, Ele fala, vamos aprender tudo de novo, vamos zerar, vamos começar tudo de novo. E ao longo desse processo, Ele vai arrancando as cargas de nós, os pesos de nós, como ovelhas, Ele vai arrancando os nossos carrapatos, Ele vai passando mertiolate, quem sabe o que é mertiolate? Às vezes a gente dá aquela fugida, o que Ele faz como bom pastor? Ele vai atrás. Tem gente que talvez não sabe disso. Ele pega a ovelha, ele quebra a pata da ovelha e coloca em cima do ombro e ele traz de volta para o aprisco. Aí ela fica lá no calorzinho, acostumada com o cheiro dele, acolhida, guardada. E aí, de repente, o cheiro da lã da ovelha se mistura com o cheiro do pastor, e o cheiro da barba e do cabelo do pastor Jesus se mistura com o cheiro da lã, e daqui a pouco é um cheiro que está misturado. Você está com o cheiro de Jesus, Jesus tem o teu cheiro nele, e você sente o calor dele em você, e ele sente o teu calor nele, e você lembra que você precisa dele para viver. Que se você fugir do aprisco, se você fugir do cuidado, do discipulado, não tem vida para você, é lugar de perigo. É lugar de solidão, de desamparo. Então Jesus veio no tempo que Ele tinha que vir. Ele não perdeu o timing. E Jesus entrou na plenitude dos tempos, mas Ele saiu de um lugar que não tinha tempo, que era a eternidade. Eu já falei isso aqui antes. A eternidade, no meu limitadíssimo conhecimento matemático, ela se equipara a uma reta. Uma reta não tem começo nem fim. E o tempo, ele se equipara a semi-reta. Então, antes de tudo ser criado, havia a eternidade, a temporalidade, havia Deus, havia a pura presença eterna de Deus. Deus criou todas as coisas. O tempo é criatura. O planeta é criatura. O dia e a noite é criatura. As aves, os animais são criatura. O homem é criatura. Tudo é criatura. E aí Deus criou o tempo quando Ele fez o dia. O tempo é uma criação de Deus.
Jesus saiu da eternidade. Eternidade é o próprio Deus, porque Ele é infinito em extensão. Ele saiu da eternidade e Ele encarnou. Jesus entrou dentro da criatura. Ele entrou dentro da criação, Ele entrou dentro do tempo. Quem vê a eternidade é sensível ao seu próprio tempo. Porque Jesus, vindo da eternidade, Ele entrou na plenitude dos tempos. No tempo exato que era para Ele encarnar, Ele encarnou. Ele foi colocado pelo Espírito Santo dentro do útero de Maria, foi gerado, nasceu e cumpriu o seu ministério. Mas por que Jesus não perdeu o time? Por que Ele foi sensível ao tempo? É porque Ele via a eternidade. A eternidade tem que ser o nosso ponto de partida. E para nós olhar a eternidade é o quê? É olhar com os olhos da fé, o próprio Deus. Olhar a eternidade é fitar os olhos da fé em Deus e contemplar o que antes de nós nascermos Deus sonhou para nós. É contemplar o que antes da gente nascer Deus preparou para que eu e você fôssemos. Deus nos moldou de um jeito muito criativo. Deus nos sonhou, Ele nos desenhou. Ele tem um projeto para nós, de maneira muito criativa e livre. Deus é contra a escravidão. Deus é anti-escravidão, Ele odeia a escravidão. Ele veio debaixo da lei para nos libertar dela. Liberdade é um valor do nosso Deus. Ele nos chama para a liberdade. Então Ele desenhou você, Ele sonhou você, não para você ser um robô, não para você ser alguém programadinho que faz as coisinhas segundo a programação, nos mínimos detalhes, mas Ele programou para que você vivesse livre, para que você tivesse vontade própria, para que você tivesse seus sonhos, para que você fizesse decisões, para que você fosse criativo como Ele é criativo, para que você pudesse amar, para que você vivesse em paz, para que paz e liberdade fizesse parte da sua existência. Ele te fez desse jeito. E a gente sabe que a vida aqui parece um caos tão grande que o único jeito que a gente se encontra de novo com quem a gente é olhando para a eternidade. Isso é uma contemplação espiritual, olhar para a eternidade. E Jesus nunca perdeu o time, porque Ele via a eternidade. Quem vê a eternidade é sensível ao seu próprio tempo, sabe o que está na hora de acontecer na sua vida, entende o que Deus está realizando na sua vida. Eclesiastes fala assim: Deus criou todas as coisas, e Ele escondeu a eternidade dentro das coisas, para que em cada momento a gente pudesse ter um sabor de plenitude, para que em cada ação, quando eu durmo, eu sinto gosto de eternidade, porque o tempo causa uma pressão sobre nós, certo? Quem aqui vive com a sensação de que o tempo está engolindo você? Você está correndo o tempo. Isso não é vida que Deus tem para nós, porque o tempo não pode ser nosso Senhor. O tempo é criatura. Nosso Senhor é Jesus. O tempo não pode ser nosso Senhor. O tempo não pode nos escravizar. Então, o sentimento de eternidade, o senso de eternidade é o lugar da liberdade. Quando eu desfruto da eternidade, que eu vou deitar de noite para dormir, e eu sinto que eu estou fazendo aquilo à luz da eternidade, tendo a contemplação de que Deus me fez para dormir, parece que eu vivo livre, e não oprimido, que eu tenho que acordar logo para poder trabalhar. Quando eu sento para comer na mesa, na hora do almoço, e eu tenho uma visão da eternidade, de que comer é um plano de Deus para mim, eu sinto o gosto da comida, e eu não vivo debaixo do juízo do tempo e da opressão do tempo. Agora que você está sentado aí, se você está pensando que você tem que chegar em casa e arrumar a casa, e lavar a louça, e arrumar o quarto, e preparar um negócio que você vai fazer no trabalho amanhã, e amanhã você vai ter que acordar cedo, sua consciência está escravizada do tempo, que você não está desfrutando do momento. Você está me entendendo, meu querido? Contemplar a eternidade é quando você se sente livre. Viver com os olhos no que é eterno é viver livre do tempo. Que o tempo não é um tirano sobre você, é uma coisa que a gente sente o gosto quando a gente tem um olho na eternidade, no projeto perfeito de Deus para nós, quando a gente mantém o olho em Jesus. É só assim que a gente vive sensível ao tempo da nossa vida. Olhar para a eternidade é o único modo de encontrar o meu ritmo terreno. É o único jeito. Tempo é criatura, na eternidade é pura presença. Um monge católico da Alemanha chamado Anselm Grün, autor desse livro aqui, que eu acabei de ler essa semana,
O livro chama No Ritmo dos Monges, um livro muito bom, acabei de ler. Esse monge diz o seguinte, que a eternidade é pura presença. Eu achei essa descrição fenomenal. A eternidade é pura presença. É só presença. É só completude, é só preenchimento. Eternidade é pura presença. Mas e se chegar lá na eternidade? A hora que esse mundo acabar, que esse corpo seu parar de funcionar, que você for revestido de incorruptibilidade, você for revestido de perfeição, que não tem mais doença, que não tem mais limitação, que não tem mais tempo contado, que não tem mais sofrimento, que não tem mais pecado, que não tem mais vazio, não tem mais angústia, a hora que você chegar na eternidade, vai ser pura presença. Eternidade é pura presença. A gente pode desfrutar da eternidade em cada ação do nosso dia. E o único jeito da gente discernir qual é o nosso ritmo terreno, o ritmo de vida que Deus fez você para ter, que é diferente do meu, porque nós temos biorritmos diferentes, o ritmo biológico é diferente, é a gente olhando para a eternidade. A gente tem que ter essa contemplação, a gente vê isso na vida de Jesus. Por exemplo, olha alguns textos acerca de Jesus. O Evangelho de João me marca muito com essa colocação, porque está lá. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada minha hora. Quando Maria foi pedir para Jesus transformar água em vinho, ele falou, não está na hora, não é chegada a minha hora. Jesus tinha uma convicção do ritmo, daquilo que Deus fez ele para ser e o propósito para ele cumprir. Olha o outro texto. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Próximo. Eis que chega a hora em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus sabia que tinha a hora de tudo, tinha a hora dele fazer o milagre, tinha a hora dele ser preso, Jesus sabia que tinha a hora dos discípulos serem dispersos e abandonarem ele, e ele se entregar voluntariamente por nós. João 17:1, Jesus falou assim, e levantando os olhos ao céu, e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Outro. Opa. O que aconteceu, gente? Aqui? Agora. Isso. Vamos lá que o celular deu pau. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas para isso vim a essa hora. Esse texto é incrível, né? João 12, 27. Jesus está fazendo aquela oração, porque ele sabe que ele vai ser morto. Aí ele fala, o que eu vou falar? Eu vou pedir para você me livrar dessa hora? Eu vim aqui por causa disso. Jesus discerniu o timing. Ele sabia qual era a hora dele sofrer, ele sabia qual era a hora dele triunfar, ele sabia qual era a hora dele experimentar solidão. Ele sabia qual era a hora dele experimentar comunhão. Jesus discernia o ritmo dele, porque ele tinha os olhos na eternidade. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha que interessante isso. Quando que Jesus sabia que era a hora dele partir desse mundo? Quando ele tinha terminado de amar até o fim. Depois que ele amou até o fim, ele falou, está na minha hora. Eu posso deixar esse lugar. Será que a gente tem essa consciência de vida? Que na hora que a gente amar até o fim, a gente está pronto. Aí vai ser nossa hora. E Jesus lhes respondeu, dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Jesus nunca se atrasou. Jesus nunca se atrasou. Quem vê a eternidade é sensível ao seu próprio tempo. Sendo o eterno Deus, Jesus compreendeu bem o que o Pai o pediu para realizar dentro do tempo. Uma reflexão para nós aqui.
Quem sempre se atrasa, prova que não entendeu o que Deus lhe pede. Esse negócio de horário é uma luta para muita gente, né? Começar por mim aqui. Esse negócio de chegar na hora, terminar na hora, começar na hora, ir na hora, é uma luta para nós, né? Mas quando a gente sempre se atrasa para as coisas, quer dizer que a gente não entendeu o que Deus pede para nós. Por quê? Porque ou a gente está realizando movimentos dispensáveis na nossa vida, para o momento de agora, ou o que a gente está realizando está fora da medida. Aí não cabe dentro do tempo. A gente fica tentando apertar. Sabe aquela peça do quebra-cabeça que não vai? Aí você fica lá. Ou você está fazendo coisa demais, que está sobrando, que Deus não pediu para você fazer. E aí o seu dia, a sua rotina é sufocada. Você pensa assim, o dia tinha que ter 48 horas. Não, mas isso quer dizer que você não entendeu o que Deus pede para você. Porque Deus pede para a gente viver dentro do dia que Ele criou só. Se a gente está pensando que a gente precisa de mais, quer dizer que a gente está tentando realizar o que Deus não pediu para a gente fazer. O fato é que a gente não precisa de 48. A gente precisa jogar fora o que está sobrecarregando a gente. Ou a gente precisa diminuir a medida com a qual a gente se dedica àquelas coisas. Porque o que Deus tem para você e o jeito que Ele fez você para ser, cabe dentro de 24 horas. Você não é uma anomalia, uma coisa assim que Deus errou e que você é uma exceção. Você precisa de mais. Você não precisa de mais. Você precisa reconhecer o seu limite. Você precisa reconhecer o limite de quem você é. Que não tem problema nenhum. Ninguém aqui é super-homem, ninguém é invencível, ninguém é infinito. E a gente não foi feito para ser desse jeito. A gente foi feito para viver pleno no tempo que Deus deu para nós. Faz sentido isso, querido, que eu estou dizendo? No tempo que é limitado, a gente foi feito para viver pleno. Sabe quando você está lá visitando alguém, e aí você pensa, está tão gostoso, eu queria ficar aqui até 2 dias depois. A conversa está tão boa, né? Tinha que durar mais umas 5 horas. Olha, eu sei qual que é essa sensação. Essa sensação é uma sensação boa, mas não tinha. Não tinha que durar mais 5 horas. O que acontece é que, quando a gente não vive à luz da eternidade, olhando para o que é eterno no nosso dia a dia, a gente tenta pegar os pequenos momentos em que a gente sente um gosto de plenitude, a gente tenta expandir aquilo para poder sobrepor todo o resto. Aí a nossa vida é desequilibrada. Porque isso que a gente está tentando esticar, essa experiência da vida, que a gente tenta esticar para poder caber em todo o resto, é uma muleta para nós. Porque a gente foi feito para sentir o gosto da plenitude em cada ação que a gente faz. Vocês estão comigo, gente? João Crisóstomo diz o seguinte: a alma é sadia e não caótica quando corresponde ao seu ritmo interno. A nossa alma é sadia e não caótica quando ela corresponde ao seu ritmo interno. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa discernir o ritmo da alma que Deus deu para nós. A gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando de ouvir do Senhor como Ele fez a gente para funcionar. E cada um aqui, gente, é um indivíduo que tem uma vocação, que tem uma característica, que tem um biotipo, que tem dons diferentes, que tem uma formação diferente, que tem uma família diferente, que tem um intelecto diferente, que tem uma relação com Deus que é íntima, que é específica, que é única. Então a nossa vida, a nossa alma, ela não está assim, bagunçada e caótica quando a gente entendeu quem Deus fez a gente para ser. Anselmo Grum diz: quer dizer que a nossa crise com relação ao tempo é causada pela falta de ritmo do nosso tempo. Eu vou ler algumas frases para nós aqui. Não se trata de um apelo à vontade,
para a pessoa se aproveitar do tempo da forma mais intensiva possível. Entendeu isso? Esse chamado para a gente viver na plenitude não é um negócio que assim, você tem que sugar ao máximo. Não, não é isso. Pelo contrário, trata-se antes da experiência do ritmo, nos ligar à energia que está depositada, prontinha, dentro do nosso inconsciente. Aí vivemos saudavelmente, em harmonia conosco mesmos e de acordo com a nossa verdadeira essência. O ritmo interno é, sem dúvida, diferente para cerca de 100 monges que vivem em nossa abadia. Mesmo assim, cada um se entrega ao ritmo comum, rotina. O ritmo do dia reúne a comunidade para oração e trabalho, refeição e lazer. Hoje em dia é um sofrimento para muitas famílias que cada membro viva um ritmo diferente. Então, no livro aqui ele vai falar que os monges lá desse mosteiro da Alemanha levantam todos os dias às 5 da manhã. E eles têm um momento de oração silenciosa, eles têm um momento de leitura, que uma pessoa lê a palavra e o restante fica em silêncio. Eles têm um momento de ver o sol nascer, todas as manhãs. Eles têm um momento de tomar café em silêncio, ninguém conversa. As primeiras 3 horas do dia do mosteiro são em silêncio, ninguém fala. E aí depois, cada um tem o seu trabalho de 8 horas. E ao longo do dia, existem pausas que os monges fazem. Tem o momento do almoço, depois do almoço tem um momento de 15 minutos que eles fazem de meditação. E depois eles descansam um pouco. E aí depois eles voltam a trabalhar à tarde. Aí depois eles fazem uma pausa de 10 minutos às 3 horas. Para poder contemplar. Mais uma vez. E depois eles voltam a trabalhar. Depois eles têm um momento que eles se reúnem para cantar louvores no fim do dia como um momento de gratidão. E aí depois eles têm o momento da janta. E aí eles têm meia hora para conversar. E aí depois eles têm 2 horas livres e dormem. Então ele diz, no nosso mosteiro que tem 100 monges, a gente faz a refeição junto, a gente ora junto e a gente trabalha junto. Mas cada um dos 100 monges tem um ritmo interno diferente. Isso quer dizer o quê? Qual é a intensidade que você demanda para realizar aquela atividade? Cada um, nessas 3 primeiras horas do dia do silêncio, vai se aplicar ao silêncio de uma maneira diferente, mas vai fazer silêncio. Cada um, no momento que come no almoço, vai comer de um jeito diferente, com um espírito diferente, mas vai comer no mesmo tempo. Cada um que gastar aquela meia hora no fim do dia para conversar, vai ter todo mundo a mesma meia hora, mas vai usar aquela conversa de maneira como se sente à vontade. Então, existe uma liberdade para a gente discernir quais são as nossas aptidões pessoais. Mas um fato é, nós fomos feitos para termos equilíbrio na nossa constituição de homem. Espírito, alma e corpo. Ou espiritual, intelectual e emocional e físico. Quando a gente aprende a discernir o ritmo nosso, e não vive na agitação e na pressão de que tem que fazer, tem que cumprir, ou então tem que fazer a devocional, ou eu tenho que ter um tempo de intercessão hoje, porque eu não orei hoje. E a gente não tem a sensibilidade para perceber o que o Senhor está fazendo dentro de nós, ou o que aquele dia está demandando. Aí a gente vive cansado. Porém, no ritmo comum, é preciso também do ritmo próprio. Cada um pode e deve guardar essa individualidade, pois é importante cuidar da própria alma. Mais um pouco. Cada um deve sentir qual é o ritmo que lhe convém. Caso contrário, o indivíduo afunda-se na comunidade. É seu ritmo pessoal que o mantém vivo, o qual torna possível que em seu interior a vida flua e frutifique. Por que às vezes a gente sente que a gente não está vivo? Embora realizando muitas coisas, porque a gente não está no nosso ritmo. Então a vida não flui, a gente não frutifica. Porque a criatividade precisa de descanso. E eu queria ligar aqui, criatividade com trabalho, tá? Trabalho e criatividade são a mesma coisa quando Deus cria o homem no jardim. Quando Ele dá trabalho para o homem, Ele fala, você vai criar, você vai produzir. Produzir é criar.
Você vai produzir, você vai cuidar do jardim, você vai pôr limite no jardim, você vai dar nome para os animais, você vai cuidar do jardim, você vai cuidar dessa horta, que na verdade é mais um pomar, né? É mais um pomar do que um jardim. Então, o trabalho tem a ver com criatividade. O trabalho, gente, é uma bênção, porque ele é o momento que Deus deu para a gente poder manifestar toda a criatividade que Ele depositou dentro de nós. É isso que é o trabalho. Trabalho é uma coisa que a gente tem que gostar de fazer, a gente tem que amar. Trabalho é para ser prazeroso, é para ser bom. Porque o trabalho é a expressão daquela porção de criatividade que Deus depositou em mim e em você. Deus é o Criador. Você é criatura, mas você é chamado para criar junto com Ele, para pintar, para gerar, para ter ideias. Quando você está lá cortando um cabelo, Ademir, você está exercendo a criatividade. Você fala assim, vou fazer um negócio diferente hoje. Quando eu estou lá preparando o sermão, o que eu vou falar? Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer um desenho, eu vou inventar, eu vou trazer essa expressão, eu vou começar desse jeito. É criatividade, é você imprimir a sua marca naquilo que você produz. Elô, quando você atende as crianças lá no Pequeno Príncipe, é o seu jeito, é a sua criatividade. Como que você vai fazer a criança se sentir mais à vontade? Como que você vai fazer para conseguir perguntar para ela, para poder tirar dela a informação, como é que você sente, ou isso aqui, eu sei lá como é que é, porque já faz tempo que eu não vou. Mas eu lembro do médico que eu ia lá desde pequeno, e ele dava lá para nós sempre um negocinho de plástico que tinha um gostinho de tutti-frutti. Vocês lembram disso aí? Fala a verdade, né? Que negócio gostoso. Criatividade, ué. Não tem um palitinho, né? De pau, tá bom. Então, é a chance de você, com a sua criatividade, inovar. A Carol é maquiadora, ganha vida fazendo maquiagem. Existe muito treinamento, existe muita técnica, existe curso, mas existe criatividade. Você fala assim, eu acho que isso aqui tem mais a ver com você, aquilo não tem tanto. Arquiteto, Paulo é arquiteto. Aí é só a criatividade. Tem que criar, vou pensar, não é só para ser funcional, mas é para trazer um ambiente, gerar um ambiente, trazer um sentimento, uma estética que gera uma coisa gostosa. Jornalista, criatividade. Eu vou ter que ter uma ideia doida aqui para poder soltar essa matéria. E assim por diante. Até o cara que é o Vilmar da vida, que é o MacGyver lá, que conserta tudo, que é o marido de aluguel, o cara precisa ter criatividade, porque essa é umas gambiarra, né? Então, o trabalho, gente, é a chance da gente expressar a nossa criatividade, das ideias, da capacidade que Deus pôs dentro de nós. Agora, por que o nosso trabalho pode estar sendo uma coisa opressora? Porque a gente não vive no ritmo que tem que viver, a gente não experimenta descanso, e sem descanso a criatividade não flui, ela é sufocada. Você está vivendo em harmonia com a eternidade ou não sabe o que Deus faz em tua vida? Você está em paz com a criatura tempo? Ou se sente escravo dele? Você conhece teu ritmo próprio? Você conhece teu ritmo próprio? Ou sempre fracassa ao tentar copiar o ritmo dos outros? Isso é uma coisa interessante para nós, porque a cultura da nossa casa, ela é uma base para nós. Mas na cultura da nossa casa, a gente precisa se encontrar. E toda casa, por mais que você diga que seja muito conturbada, ela tem alguma coisa que você pode absorver da sua família, da sua cultura, do ritmo. Alguma coisa da sua casa você pode absorver para ser parte do seu ritmo. Mas a gente precisa reformular. Dentro do ritmo da nossa casa, a gente encontra o nosso ritmo. Eu vou falar um pouquinho mais de maneira prática daqui a pouco. Você sabe tirar proveito do ritmo daqueles que moram com você? Ou não faz sua rotina se encontrar com a dos outros?
O que o Grum diz ali no livro é isso, né? Tem hora para tudo, no dia lá do mosteiro. E aí você pensa, tá, pastor, o que você está falando de mosteiro? Do que isso tem a ver com a gente? Isso tem muito a ver com a gente. O Anselmo Grum, ele diz o seguinte, que tem gente que faz meses de terapia, tentando se curar de enfermidades psíquicas, e não consegue. O cara chega lá e ele fica 5 dias no ritmo do mosteiro e ele sai sarado. Porque o ritmo do mosteiro respeita os limites. O cara tem hora para acordar bem cedo e ele dorme bem cedo. Ele tem um momento de comer e é aquela hora que ele vai comer naquela porção de comida. Ele tem um momento de trabalho e ele vai trabalhar naquele momento. Ele vai orar no momento que tem que orar. Ele vai ler no momento que ele tem que ler. Ele vai escrever no momento que ele tem que escrever. E muita gente tem requisitado ele ao redor do mundo para poder falar sobre isso. Porque no tempo que a gente vive hoje, gente, o nosso caos é um caos interno. E muitas doenças do nosso tempo são doenças da nossa mente. Porque a gente não discerne o ritmo próprio. Então o cara tem que ir para um mosteiro, passar 5 dias lá, acordando 5 horas da manhã com os monges, e dormindo às 9 da noite, para ele voltar para o lugar de origem, entender o limite. Que foi o jeito que Deus criou ele para ser. E ele pensa, meu Deus, estou curado. Eu não precisava de remédio, eu não precisava de terapia, eu não precisava de cura interior, não precisava de libertação, eu só precisava respeitar meus limites. Esse é o desafio do nosso tempo. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para nós termos uma reflexão mais aprofundada, que ele coloca, para a gente ver se a gente está usando o nosso tempo bem. Muitos se queixam de que não encontram tempo para orar, que as expectativas externas se tornam cada vez maiores e que o tempo lhes corre entre os dedos. A primeira tarefa seria examinar detalhadamente o seu dia. Pronto? Pronto para as perguntas? A minha ordem do dia é realmente equilibrada? Tenho tempo suficiente para o silêncio, a oração e uma conversa com minha família ou com meus amigos? Reservo um tempo para as minhas refeições ou apenas engulo a comida? Prolongo cada vez mais o tempo do trabalho? Fica cada vez mais curto o tempo que me resta em casa? Meu tempo está bem organizado ou deixo-me empurrar para lá e para cá? Além do tempo em que trabalho efetivamente, reservo também alguns instantes para a tranquilidade, para simplesmente ficar à toa? Queria deixar para você nessa semana meditar no Salmo 90. Salmo 90 começa dizendo, Senhor, ensina a gente a contar os dias para a gente ficar inteligente. A expressão é, Senhor, ensina-nos a contar os dias para que alcancemos um coração sábio. Em outras palavras é, Senhor, me ajuda a contar meu tempo para eu ficar inteligente. O que ele está dizendo? Que a nossa tolice pode estar consistindo porque a gente não sabe mensurar o tempo. Colocar limite nas nossas atividades e no quanto custa para nós. Para você meditar Salmo 90 essa semana, mas eu já tirei algumas lições para nós. Em Salmo 90 você vai encontrar oração por misericórdia e confiança em Deus. Ele está falando sobre como a gente deve gastar o tempo de maneira sábia. Uma das coisas, orar a Deus por misericórdia e confiança. Segundo, encontros com Deus todas as manhãs. Terceira coisa no Salmo 90, planejamento diário com parceria com o Espírito Santo. Você precisa planejar seu dia. Se você não planeja seu dia, você vai ser escravo do tempo, seu dia vai acontecer. Mas a gente tem que entender uma coisa, do mesmo jeito que Deus colocou Adão para ele cuidar do jardim, o tempo, ele está à sua disposição. Você não é escravo do tempo. O tempo está à sua disposição. Cabe a você administrar o tempo como deve. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é senhor do seu tempo. Ninguém manda você gastar o tempo que você gasta nas coisas que você gasta. É você que decide.
Ninguém está lá com uma arma na sua cabeça falando, não, você tem que dormir só 5 horas. Não, você tem que passar 2 horas por dia no YouTube. Não, você precisa, e vai, enche. Ninguém te obriga a utilizar mal o seu tempo. Isso cabe a você. Jesus manteve o olho na eternidade. E por isso ele foi sensível ao próprio tempo. Ele sabia o tempo de comer, o tempo de dormir, o tempo de descansar, o tempo de ministrar as multidões. Jesus sabia a hora de fazer sacrifício. Eu não estou falando que a gente não vai fazer sacrifício nunca. Porque tem hora que a gente tem que fazer sacrifício. Mas quando a gente vive sacrificando as coisas, quer dizer que a nossa vida está desequilibrada. Todo dia é um sacrifício? Não, gente, não é assim. É melhor obedecer a Deus, aí você não vai ficar sacrificando. Por que às vezes a gente vive sacrificando, eu tenho que sacrificar isso, eu tenho que sacrificar aquilo, eu tenho que sacrificar aquilo outro. Uma vez Deus pediu sacrifício para Abraão, foi uma vez que você vê. Agora tem muita gente que vive uma vida de sacrifício contínuo, porque não sabe obedecer os limites, obedecer a maneira como Deus criou para ser. Então você é senhor do seu tempo, obedece, compreende aquilo que custa para ser quem você é, aí você não vai viver sacrificando. Quarta coisa que ele fala é reflexão sobre os erros cometidos. É uma atividade boa para a gente aprender a fazer e reservar tempo. Bota na sua agenda lá. Meia hora. Em 7 dias da semana, tira meia hora para você pensar no que você fez de errado na sua vida. E refletir. Se tem coisa que você precisa pedir perdão para Deus, você pede. Se tem coisa que você precisa refletir como não fazer mais, você faz. Porque senão a gente nunca avança. E a quinta coisa que ele fala no Salmo 90, lembrança constante dos dias alegres. Você precisa lembrar das coisas boas que Deus fez. É um bom jeito da gente gastar o nosso tempo. Para a gente poder viver bem. Amém? Por último aqui, eu queria colocar para você uma tabelinha que eu fiz. É a minha rotina semanal. E eu sei que muita gente não vai conseguir ver, porque está em letra bem pequenininha e está umas cores, e o nosso data show está vendo que ele está indo para o pau. Se alguém tiver um data show guardado lá no guarda-roupa, que não estiver usando, pode ofertar para nós, porque é caro. Foi feito especialmente para vocês. Vamos lá. Eu quero que você preste atenção. Eu não estou falando que você tem que fazer isso aqui, igual a mim, tá? Na verdade, eu passei o sermão inteiro falando que você tem que encontrar o seu ritmo próprio, ok? Mas a gente cria o próprio ritmo em cima dos mesmos valores, a mesma plataforma, da mesma convicção da palavra de Deus. Então, se você olhar a minha agendinha, é mais ou menos isso, tá bom, gente? Porque eu não sou um robô também, e eu não sou engessado. Mas o dia começa no domingo, tá? A semana começa no domingo. Então, você chega no domingo, tá? Eu levanto entre 6 e 7 da manhã, depende do quanto eu fiquei cansado outro dia, mas 6 horas da manhã eu estou de pé. Das 6 às 7, todo dia ali você vai ver que tem... Putz, tá ruimzinho, mas você vai ver ali em cima que está verdinho, um verdinho mais escuro, tá vendo? Tem um verdinho mais escuro, que é cada verdinho, cada quadradinho é meia hora. E eu coloquei assim, aqui está o que é? Devocional. Deixa eu criar um parêntese. Segundo a palavra de Deus, o meu trabalho como pastor é orar e ensinar a Bíblia. Para mim, orar é parte do meu trabalho. E dependendo do tipo de oração, é trabalho sim, porque a intercessão custa muito de energia emocional e física. Às vezes você sai esgotado do momento de intercessão. Lá dentro de casa, sai com dor de cabeça. Quando eu termino de orar, eu estou com a dor de cabeça, minha cabeça está explodindo. Estou lá repreendendo os demônios, orando para Deus transformar uma família X, para Deus fazer um negócio aqui lá. Eu não estou aguentando mais, cansa. Então, parte do meu trabalho, segundo as Escrituras, Atos capítulo 6, é orar e ensinar a palavra de Deus. Isso assume formas diferentes, queridos. Então, você vai ver que na minha rotina, eu tenho umas 3 horas de oração por dia. Mas por que eu coloquei separado? Tudo que é marrom é trabalho, tá? Tudo que é marrom. Marrom escuro, marrom mais ou menos e marrom claro. Marrom bege. O verdinho aqui, ó. O verdinho aqui,
Foi mal, gente, é insensibilidade muito grossa, brucutu, assim. Marrom pastel. Marrom barba do Luiz Henrique. Esse verdinho musgo, ele podia estar marrom também, viu, gente? O verdinho musgo podia estar marrom também, só que ele não está, porque eu quero que você entenda que eu estou considerando que esse verdinho musgo, essa 1 hora de oração e palavra, todo mundo faz. Então eu estou considerando que todo mundo aqui faz isso todo dia. Para você não olhar e falar assim, o pastor ora 10 horas porque ele faz isso da vida. Não, o meu tempo de trabalho é o marrom. Tá? Segundo essa rotina aqui, eu trabalho mais do que um trabalhador brasileiro tinha que trabalhar. Que eu trabalho 8 horas de segunda a sábado. Certo? Certo ou não é certo? É de segunda a sexta, não é? 8 horas por dia de trabalho de segunda a sexta. Eu trabalho mais que 44 horas semanais. Mas eu quero que você entenda isso. Então tá. Primeira hora do dia, oração. Aqui eu quero, só para curiosidade de vocês, para entendimento. 3 tipos de oração, tá? São tipos de oração diferentes que eu aplico para mim mesmo. 3 ou 4, mas eu vou ficar com 3. O primeiro tipo de oração é uma oração de amizade. Eu converso com Jesus sobre as coisas. Eu falo com Ele. Jesus, minha vida assim, Jesus isso, Jesus e aquilo, Jesus e aquilo. É uma amizade, é um bate-papo. Esse é o primeiro tipo de oração. O segundo tipo de oração é a oração amorosa. Eu, a noiva, ele, o noivo. É uma oração mais de contemplação. É uma oração mais de namoro, de louvor. Eu te amo, eu te preciso. É uma declaração de amor, é de exaltação, é diferente. Não é uma conversa, é uma oração mais romântica. Nossa alma precisa disso. E o terceiro tipo de oração é uma oração de guerra, de trabalho. É clamor, é intercessão. Deus mexe nisso, Deus tenha misericórdia, Deus, olha a tua igreja, olha a tua noiva, transforma a minha casa, o Senhor arranca isso, o Senhor faz aquilo. São 3 tipos de oração. Uma oração de bate-papo, de amigo, uma oração de romance, que é de derramar minha alma diante do meu amado, e a oração de intercessão. Então vamos lá. Primeira hora do dia, oração. Das 6 às 7, no domingo, tá? Das 7 até umas 8h30, eu entrei para o trabalho, entre aspas. É com a Bíblia aberta, orando, clamando na presença de Deus. Praticamente todos os dias, o que você vê amarelinho ali em cima, é o meu tempo com a minha família. Então, dentro da minha rotina peculiar, eu achei tempo para convergir minha rotina com a minha família. Porque meus pais tomam um café às 8 da manhã e eles saem para trabalhar às 8h30 da manhã. Então eu acordo às 6 para orar, 15 para as 8, ali tomar um banho, buscar o pão e tomar café com eles das 8 às 8h30. Eles vão trabalhar, 8h30 eu arrumo a cozinha, arrumo a sala, e é o meu tempo de família, porque eu estou servindo a minha família arrumando a casa. Quando deu 9 horas, eu volto para o meu tempo de oração, até às 11. Isso geralmente de segunda a sexta. Eu sei que eu já falo domingo, mas segunda a sexta. E aí, das 11 da manhã até o meio-dia, eu vou ler um livro. Então, amanhã ela é quase igual todos os dias. O vermelhinho é o meu lazer. Tá? São os momentos de lazer que eu tenho. Domingo de manhã, muitas vezes eu vou no culto de outra igreja. Para mim é lazer. Eu tenho prazer de ir num culto quando eu prego. Eu tenho prazer de estar aqui também, porque eu tenho que ter prazer em tudo que eu faço, porque eu estou fazendo com Jesus e para Jesus. Mas aqui, domingo à noite, é trabalho. Aí eu almoço no domingo, junto com a minha família, gasto 1h30 com eles. Todo dia depois do almoço, desenvolvi essa prática nos últimos tempos. Eu tiro um cochilo de 20, 25 minutos. Eu tive que me forçar a fazer isso, porque o meu ritmo era tão intenso que chegava no fim do dia, eu estava com dor de cabeça e eu estava morrendo de cansaço. Eu li algumas coisas e falei, eu vou ter que fazer isso para cuidar da minha saúde. Então, quando você vê o azulzinho, é cuidado da minha saúde. Então, todo dia aqui, eu tiro 20 minutos para tirar uma soneca. Não eu queria dormir muito mais na hora que desperto, mas eu não posso. Eu tive que me obrigar a desenvolver esse hábito, para eu poder aguentar o dia e não chegar com a cabeça estourando. Aí, acaba,
começa às 3 da tarde, o que eu faço aqui no domingo? É preparar o sermão, é as últimas coisas, é o tempo de intercessão, ou conversar com alguém, arrumar a liturgia, o louvor, eu não sei o quê. Aí é culto. O que é marrom escuro é coisas que eu faço com as outras pessoas. Então vamos lá. Segunda-feira, mesma coisa. Na parte da manhã aqui, o roxo é leitura de livro. Eu almoço, tiro o cochilo. Uma coisa que eu faço também. Eu tiro o cochilo de 20 minutos, 25 minutos. Segunda a sexta. Hoje também tirei, porque eu sou filho de Deus. Depois que eu acordo, eu fico 20 a 30 minutos em silêncio. Não é oração silenciosa, é silêncio. Eu sento no chão do quarto e eu respiro por 20 minutos. Eu limpo a minha mente. Eu fico mais sensível ao Espírito Santo. Eu me limpo de pensamentos que estão acumulados. Eu ligo o meu celular, geralmente, todo dia, lá pelas 9, 10 horas da manhã. Tem dia que eu ligo só meio-dia. O meu celular não entra dentro do meu quarto. Ele é proibido lá. O meu celular dorme lá na lavanderia carregando. Ele é um menino mau. Ele me prejudica muito. Então o lugar dele é lá na lavanderia carregando. O que me acorda de manhã não é o celular despertando. Aí eu abro o celular, eu vejo se tem e-mail, eu vejo se tem mensagem, WhatsApp de gente. Todo dia vem umas 20 mensagens de pessoas. Pastor, não sei o quê, pastor, não sei o quê, pastor, não sei o quê. Tem hora para isso. Porque senão eu passo a cabeça inteira ligado no WhatsApp. Esse ano Deus pediu para eu não assistir filme nenhum, ver série nenhuma. Não tenho gastado meu tempo. Com isso eu comecei a ler um segundo tipo de livro, que é um livro de lazer. Terminei de ler O Hobbit essa semana. Toda noite eu passo 30, 40 minutos lendo alguma coisa. Que não é de trabalho, é de lazer. É um jeito de eu cuidar da minha mente. Então eu substituí o filme, substituí o vídeo pela leitura. Isso está estimulando a minha imaginação e me dando saúde mental. Então é isso. Aí eu tenho os discipulados, eu tenho os aconselhamentos, comecei a escrever meu livro. Eu tiro umas 6 horas por semana para digitar o meu livro. Orem pelo meu livro. Isso também é trabalho. É 1h30 por dia, mais ou menos. Segunda, quarta e sexta, Jesus pediu uma coisa muito especial para mim, que podia estar em amarelo aqui, mas está em azul. Fazer natação com meu pai no fim da tarde. Comecei a fazer natação com meu pai. Para me aproximar mais dele, para aumentar o meu vínculo com ele. Eu cuido da minha saúde e cuido da minha saúde emocional. Quinta-feira é o dia que pela manhã, umas 10 horas da manhã, eu encontro alguns amigos cristãos e que na feira à noite eu saio com a Maria Eugênia. Para terminar, essa última parte azul escura é o meu Shabá. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo para a gente finalizar em Jeremias capítulo 17. Ajudou a gente? Alguém? Sim? Eu não sou um robô, gente, isso não é engessado. Mas eu sei o que eu posso flexibilizar e o que eu não posso, que eu sei que vai estourar lá na ponta. Então, tem coisa que eu flexibilizo, tem coisa que eu não flexibilizo, porque eu sei que depois vai me acarretar lá. O meu tempo com Jesus de manhã, quase nunca eu flexibilizo para fazer alguma coisa. Só se eu preciso fazer alguma coisa que é de manhã, ou alguém só pode de manhã. Isso às vezes acontece uma vez na semana. Quando acontece, aí eu acabo dando uma mudada. Mas como eu levanto 6 da manhã, geralmente quem vai me encontrar para conversar é depois das 8. Né? Então eu já consegui ter um tempo com Jesus pela manhã. Jeremias 17, verso 19. Assim me disse o Senhor: vai e fique junto aos portões de Jerusalém, primeiro junto ao portão por onde o rei entra e sai, depois junto a cada um dos outros portões. Verso 20. Diga ao povo: ouçam essa mensagem do Senhor, reis de Judá, todo o povo de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, vocês todos que passam por esses portões. Vocês entenderam, gente, até aqui? Deus falou: Jeremias, vai no portão. Você vai ficar lá plantado no portão e você vai dar uma profecia para quem passa no portão da entrada da cidade de Jerusalém, na porta de entrada da cidade. E você vai dar uma profecia. Verso 21. Assim diz o Senhor: ouçam minha advertência.
Parem de negociar junto aos portões de Jerusalém no dia de sábado. Não trabalhem no sábado, mas façam dele um dia santo. Foi o que ordenei a seus antepassados. Mas eles não deram ouvidos, nem obedeceram. Recusaram-se teimosamente a prestar atenção e não aceitaram minha disciplina. Se contudo vocês me obedecerem, diz o Senhor, e não, o quê? Negociarem junto aos portões da cidade, nem trabalharem no sábado, se o guardarem como dia santo, então o rei e seus oficiais entrarão e sairão por esses portões para sempre. O portão é simbólico, gente. O que ele está falando? O rei vai estar para sempre sentado no trono. Depois ali para baixo ele diz, nunca vai parar de vir exportação para cá. Nunca. A política externa vai funcionar bem. A negociação nunca vai ficar ruim. Vocês sempre vão importar. Ele vai dizer nos próximos versículos. Vai sair mercadoria pelo portão, vai entrar mercadoria pelo portão. O rei de Jerusalém vai passar por aqui e ele vai voltar para cá, porque eu vou dar estabilidade para o comércio, para a economia do país. Eu vou dar estabilidade para o governo. Essa é a profecia. Verso 26. De todas as partes ao redor de Jerusalém, das cidades de Judá e Benjamim, das colinas do oeste, da região montanhosa e do Neguebe, virá gente para apresentar holocaustos e sacrifícios. Trarão ofertas de cereal, incenso e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Olha o que ele está dizendo. Todo mundo vai vir para cá, gente. Economicamente, turisticamente, vai ser um polo de adoração. Vai vir gente de outros países, de outros continentes para cá. Vão entrar por esses portões. Mas olha agora o verso 27. Mas, se vocês não me ouvirem e não guardarem o sábado como dia santo, e se nesse dia trouxerem cargas de mercadorias pelos portões de Jerusalém, como nos outros dias, porei fogo nos portões. Simples assim, vou pôr fogo no portão. O fogo se espalhará até os palácios e os consumirá, e ninguém será capaz de apagar as chamas. O que Deus está dizendo aqui, queridos? Ele está dizendo assim, se a gente não descansar, tudo que a gente construir vai sucumbir. Por que na nossa geração, depressão é uma epidemia? Em muitos casos, é por um ritmo de trabalho exaustivo. O cara acaba com todas as energias dele, porque ele não tem limite, ele dorme com o celular na cara, ele acorda com o celular na cara, ele não tem tempo de ficar em silêncio, ele não tem tempo de devocional, ele não tem tempo de cuidar da saúde, de cuidar da mente. O que acontece? Toda a energia dele é sugada. Daqui a pouco ele vai para o fundo do poço, não tem mais energia. Acabou tudo para ele. Você está entendendo o que Deus está falando? Se vocês não tirarem um dia da semana para descansar, eu vou pôr fogo no portão. Não vai ter rei para sentar mais aqui, não vai entrar mais exportação, não vai sair mais mercadoria, não vai vir mais de ninguém, porque eu vou acabar com tudo. O que é o dia do descanso? É dia para você fazer bem para a sua alma, meu querido. O Shabá é um dia para você fazer bem para a sua alma. O Shabá é um dia para você cultivar relações que são leves para você. O Shabá é um dia de reflexão e de contemplação da natureza. O Shabá é um dia de devoção sem correria, para você ter o seu tempo de leitura, de meditação, de oração. É um dia para você se conectar com as pessoas, para você contemplar a criação, para você se voltar para Deus. Esse é o Shabá. O Shabá é um princípio, são 24 horas. Pode começar na meia-noite e acabar na meia-noite. E aqui eu estou trazendo essa abertura porque a gente não fala isso como adventista, que entende que está lá exato. Sexta-feira à noite, se você mexer no dinheiro, lascou para você. Aqui a gente vai trazer essa flexibilidade. O fato é que o sábado, o Shabá, o dia do descanso, ele é um princípio para nós. E isso não é lei. Eu queria que você entendesse isso. Esse negócio não está nos 10 mandamentos. Esse negócio é um princípio pelo qual Deus criou o universo. Porque quando ele cria em 6 dias, ele tira um dia para descansar. Não é porque ele precisa, que ele estava cansado. É para dar o exemplo, porque é o único jeito da gente aprender é vendo o exemplo. Isso não tinha lei ainda. Então isso é um jeito da gente funcionar. Só que se a gente vai viver a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, você vai ter que começar a dizer não para o teu chefe. Não, eu trabalho 6 dias e descanso 1. Quem trabalha 7 dias... Eu preciso dizer para você, você está em pecado. Deus não te fez para funcionar desse jeito.
você vai sucumbir, sua saúde vai sucumbir, sua alma vai sucumbir, sua espiritualidade vai sucumbir. Sua vida financeira vai sucumbir mais cedo ou mais tarde, vai cair um fogo nesse portão aí. Porque Deus não criou a gente para ser assim. Se você não trabalha 6 e descansa 1, você vai descer a ladeira abaixo. Então você pode criar o seu Shabá na segunda-feira, você pode criar o seu Shabá na sexta-feira. Meu Shabá, às vezes ele varia do dia da semana. Porque o meu trabalho, a minha vocação, ela às vezes precisa de flexibilidade, mas ele precisa ser 24 horas. Se você espalhar o Shabá pelos 7 dias da semana, não é Shabá. Não, eu não tenho tempo. Você não tem tempo, então você não entendeu o que Deus pediu para você ser como ser humano. Mas meu trabalho não respeita isso, então Deus não quer isso para você. Você vai se adequar. Vou dar um testemunho aqui para a gente finalizar. E aí a gente vai sair voando igual os passarinhos ali. Quando a Maria começou a trabalhar lá no café, uma das coisas que ela falou para o chefe dela é o quê? Não trabalho no domingo. Aí eles vieram com umas propostas lá. Não, vai trabalhar no domingo também, tal, não sei o quê. Aí um dia ela falou assim, eles vão mudar, agora eu vou trabalhar no domingo. Fiquei quieto. Está na hora de acordar aí, irmão. Fiquei quieto e tal. Eu falei, e aí, o que está combinado? Não, eles falaram que a gente vai trabalhar no domingo, mas eu falei que é só até às 5 da tarde. Nossa, é verdade, ainda bem, né? Aí eu só fiz uma pergunta para ela, eu falei, por que você mudou de ideia? Ela, como assim? Por que você mudou de ideia? Quando você fez entrevista para trabalhar lá, você falou que não trabalhava no domingo. Aí agora você falou que é até às 5. Eu não tinha pensado nisso. Eu falei, por que você disse que você não ia trabalhar no domingo? É um princípio. É um princípio que eu sigo. Você flexibilizou teu princípio por causa do seu trabalho? Ela, não, eu vou ter que ir lá. É isso que eu vou ter que fazer, né? Eu falei. Aí ela chegou no chefe e falou assim, não vou trabalhar domingo. Isso tudo gera algumas tensões dentro de nós. Meu Deus, se eu for demitido? Olha, deixa eu falar para você, meu filho. Se você for demitido porque você está obedecendo Jesus, então você tem que ser mesmo. Porque se você prefere trabalhar em desobediência, então tem alguma coisa errada, você tem que arrepender, mudar a maneira de pensar. O que aconteceu? Ela é a única do trabalho dela lá que não trabalha no domingo. Por quê? Porque minha convicção vem antes. Eu sei o que é ser humano. Eu sei o que é ser filho de Deus. E eu sei dos meus limites. Deus não quer que você trabalhe até matar você. Então, queridos, a gente aprender como Jesus, a fazer uma gestão do tempo, vai fazer a gente alcançar o nosso propósito no nosso tempo de vida. A gente vai ser bem-sucedido do jeito que a gente foi feito para ser. Amém, queridos? É a tua hora de voar. Encontre o teu ritmo com os olhos na eternidade.